Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Como vocês estão? Pessoal, a gente vai entrar agora na nossa unidade 4, que vai ser dividida em duas matérias, em duas aulas. No primeiro momento, a gente vai estar falando, o nosso principal assunto é o corpo como suporte da arte. E o corpo, ele sempre foi visto como uma fonte de inspiração para as produções artísticas, dentro da escultura, da música, da pintura, da dança e infinitas possibilidades. O corpo humano, ele sempre foi essa inspiração de criação, de você poder usar a representação do corpo como arte. Só que isso não, o corpo ele não foi só uma inspiração. O corpo também ele faz parte da arte quando a gente está falando de pintura corporal. E assim, a pintura corporal é uma manifestação cultural presente em várias sociedades, principalmente em sociedades tribais, como a dos indígenas, dos hindus e dos africanos, e dentro da sociedade ocidental é da maquiagem e da tatuagem. A maquiagem não é apenas a feminina, mas a maquiagem que a gente encontra dentro do teatro, dentro do cinema, dentro das outras apresentações, assim como também a tatuagem, que não deixa de ser uma pintura corporal, independente dos estigmas que a própria tem, das posições contrárias ou a favor. É uma arte, existem tatuagens que são lindas, mas isso fica a critério de cada um, seu pessoal, do que considera e não considera, mas é uma arte. E dentro da pintura corporal, a gente vai estar falando de uma das que assim que eu acho muito importante para nossa construção como identidade social e principalmente da nossa identidade, da formação do nosso povo, que é a pintura corporal indígena. A pintura corporal indígena é uma identidade cultural do seu povo, então assim, os indígenas ele usa a pintura como a demonstração da sua cultura. E uma coisa muito interessante é que cada pintura ela vai ter uma representação diferenciada. Então eles têm uma pintura para luta, tem uma pintura para caça, para casamento, assim, cada evento que os indígenas têm, ele vai ter uma pintura que vai simbolizar toda a sua história, toda a sua tudo aquilo da sua construção de sociedade tribal, tudo que está relacionado à sua cultura, tudo que está relacionado ao seu eu, a natureza, tudo que está à sua volta e o ambiente. Esses rituais, eles são retratados não apenas nos cantos, porque os indígenas têm canto, na música, na dança, mas vai também retratado dentro dessa pintura, assim, que é uma expressão muito intensa dos índios. As tintas que eles fazem, elas são naturais, são tintas feitas com urucum, genipapo ou babuçu, na maioria das vezes. Essas figuras, elas não têm um desenho, assim, é um tigre, é uma fruta, não. São figuras abstratas, figuras geométricas abstratas, e cada figura dessa tem um significado e uma representação. Eu achei isso muito interessante. Uma das características dessa pintura dos índios é o quê? É uma pintura e a sua ancestralidade, que significa que aquela pintura, naquele momento ali de luta, não é só o guerreiro que está indo para a luta. Dentro daquela pintura existe uma história, existe um conceito e existe uma representatividade de quem ele é como guerreiro. Então, assim, ao se pintar, ele está adquirindo não apenas uma expressão momentânea, mas ele está simplesmente absorvendo toda uma história dos seus ancestrais e está levando adiante. E é da mesma maneira que ele vai fazer com os filhos, da mesma maneira que o filho dele vai fazer com os filhos dele, e assim por diante, e assim vai se passando gerações por gerações, mostrando o quão é importante, o quão significa essas pinturas nos seus momentos e nos seus rituais. Etnia. Essas figuras, e uma coisa muito interessante, que assim, cada tribo, cada etnia indígena vai ter uma pintura e ela não vai ser igual na outra etnia. Assim, os tupi, os tupi a pintura do tupi vai ser totalmente diferente das outras tribos indígenas que temos no Brasil. Então, assim, grupos indígenas do Brasil do norte não vai ser igual a que tem no sul. E por incrível que pareça para vocês, tem indígenas lá, ou no centro-oeste, ou dentro do Amazonas, dentro do próprio Amazonas. Cada tribo vai ter a sua própria
a sua própria pintura e com os seus significados. Não é uma coisa. Vou pintar uma flor na minha mão, então assim, uma flor representa tudo para todo mundo. Não, para os índios, cada listra que eles fazem, cada figura geométrica para cada povo significa algo diferente. Valores, esses rituais, tá até mesmo da própria pintura, do momento que você está se pintando, expressa os seus valores da sua cultura, para eles é muito importante. É por isso que hoje há um debate muito grande quando a gente comemora o Dia do Índio, 19 de abril, a gente fica pintando as crianças do jardim de índio e assim, é uma banalização da cultura dos indígenas, quando na verdade não, nesse do dia do índio, a gente não tem que pintar as crianças de índio. Temos que contar para as crianças como os índios foram, como eles estavam aqui antes dos portugueses, como essa terra pertence a ele por direito, o quanto eles sofreram com essa invasão e o quanto nós temos que manter essa tradição deles, o quanto nós temos que manter, respeitar, principalmente ao respeitar e valorizar, porque isso faz parte da nossa cultura. Quantos de nós não somos descendentes indígenas? Eu sou descendente, a minha avó era uma descendente direta de uma tribo indígena da Bahia. Agora me fugiu o nome do nome dessa tribo, mas assim, todos nós temos nosso DNA, nas nossas correntes sanguíneas, a gente tem essa história, a gente tem a gente tem essa história dos indígenas na nossa família, em algum momento, porque houve essa junção de cultura. Então, assim, é uma cultura que tem que ser valorizada, tem que ser respeitada, não é para ser virar uma brincadeira de carnaval, como muitas vezes vira, não é para virar crianças sendo pintadinhas de índio. Não, a gente tem que ensinar a importância de se manter essa tradição, de se manter esse aprendizado. Aqui está algumas imagens de alguns índios e achei muito interessante cada pintura aqui, o significado dela, dos homens na celebração do primeiro filho, da mulher que é solteira, pintar na perna no momento de dança, pintura de casamento, pintura por rosto ou por corpo no segundo filho. E assim, achei muito interessante essas pinturas, porque o seu significado. E é muito interessante a gente saber como é que a nossa história é construída, os valores que nós temos que aprender, os valores que nós temos que respeitar, os valores que nós temos que ter certeza que faz parte da nossa identidade como brasileiro. Eu vou deixar para vocês um único exercício, né? A gente não vai fazer o exercício do capítulo 4 todo hoje, porque isso aqui se divide tanto como a pintura, como a música indígena. São assuntos que dá para a gente dar uma trabalhada separada. E dentro do exercício sobre pintura corporal dos indígenas, nós vamos pegar na página 94, com a mão na massa, tá pedindo para vocês, assim como os índios, fazer uma pintura abstrata que represente a sua identidade. Então, assim, você vai parar para pensar, você vai pensar na sua história, em como você é, como é a sua família, de como é o ambiente que você vive. O que desenho abstrato pode representar a sua vida? E assim, como os índios, vocês também vão criar sua própria tinta. Eu deixei aqui uma receita de tinta caseira, ela não é difícil. Eu já cheguei a fazer ela uma vez com meu filho, deu certo. É um copo de farinha, um copo de sal, um copo de água e corantes alimentício. Aí fica a seu critério. De repente você tem um amarelo em casa ou um vermelho. Você vai misturar os três primeiros, misturar, ela vai ficar meio homogênica. E depois você vai separar em vários copinhos, né, a quantidade. Aí você vai botar os seus corantes e você vai fazer a sua pintura. É no papel, tá? Não é pra vocês se pintarem no corpo, não. Porque senão o pai de vocês vão me pegar, se vocês se pintarem. Mas dentro do papel. Se a gente estivesse no colégio, a gente ia fazer. Mas, infelizmente, a gente ainda tá de quarentena. Então, assim, pessoal, essa é a nossa aula. Que vocês prestem bem atenção. Beijos, até a próxima.